Oi, pessoal! E aí? Esperando a continuação do nosso salmo, o Salmo do Bom Pastor? Então, a gente vai continuar e vamos relembrar o primeiro versículo que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente no vídeo anterior falou um pouquinho a respeito das ovelhas. Eu queria continuar falando um pouquinho a respeito das ovelhas, porque conforme a gente vai estudando, aprendendo, ouvindo falar das ovelhas, características, é muito interessante porque a gente começa a perceber detalhes que são muito parecidos com nós mesmos, né? Quero contar um detalhe muito parecido, nós e as ovelhas. Esse aqui, ó, cabelo. Como os nossos cabelos vão crescendo e chega um momento que a gente precisa cortar o cabelo porque ele está muito comprido, aí ele fica muito pesado, dependendo do tipo de cabelo, e as pessoas vão ao cabeleireiro e cortam. As ovelhas, elas também precisam cortar o pelo. Por isso que elas são tosquiadas. O interessante é que as ovelhas normalmente elas são tosquiadas no verão. Imagina elas com aquele pelo enorme envolvendo elas, de acordo com o Salmo, né? O Salmo é escrito ali naquela região do Oriente Médio, que tem um calor no verão de às vezes 45, 52 graus, né? Por causa do deserto. Então imagina essa ovelha no verão. Então as ovelhas são tosquiadas no final do inverno, primavera, para elas passarem o verão não com aquele pelo todo. E aí, aquele pelo, nesse período que elas são tosquiadas, até o período da próxima, de serem novamente tosquiadas, o pelo vai crescendo, como o nosso cabelo, que também cresce. Só que elas ficam andando pelo pasto. No pasto você vai ter folhas, no pasto você tem arbustos, os arbustos têm galhos que secam, tem folhas que secam. Quando elas deitam no pasto tem a terra, tem a sujeira da terra. Tudo isso vai grudando no pelo das ovelhas. E porque todos esses resíduos vão grudando no pelo da ovelha, esse pelo vai ficando pesado e a ovelha vai ficando pesado. Chega um momento que essa ovelha às vezes está com esse pelo tão pesado nelas que elas podem tombar. E tem um detalhe, a ovelha é incapaz de levantar do tombo. Ela precisa que alguém a ajude. Por que de tudo isso? A ovelha também não tem garras. A ovelha não tem garras. Talvez se ela tivesse garra, ela conseguisse pentear o pelo. Já pensou? A gente com nossa mão, a gente dá uma ajeitadinha no cabelo de vez em quando, né? Mas a ovelha não consegue. A ovelha também não tem presa. Então, a ovelha também não consegue ficar arrancando aquele pelo ou aquelas coisas que ficam grudadas no seu pelo. Pois é, se a gente pensar um pouquinho na ovelha e pensar na gente, a gente muitas vezes fica acumulando situações, se expondo a situações, e cada uma dessas situações que vão passando à nossa volta, que vão muitas vezes criando mágoa nos nossos corações, vão criando peso também em nós. O bom pastor, ele está sempre disposto a nos ajudar. O bom pastor, ele vai ali limpar o pelo da ovelha, ele vai tosquiar a ovelha para que aquele peso que estava sobre ela seja retirado. E nós? Como que nós podemos nos livrar desses pesos, principalmente os de mágoa? Tem um jeito. É quando a gente vai e coloca diante dele e perdoa
as pessoas que nos ofenderam. O bom pastor, ele também nos perdoa todas as vezes que nós chegamos diante dele e pedimos perdão. Não vai nos faltar perdão. Nada nos faltará. Não vai nos faltar perdão quando nós chegarmos diante do bom pastor e dissermos para ele: errei. Errei quando não perdoei e eu perdoo aquela pessoa. Errei quando eu não acertei o alvo. Me perdoe. E o bom pastor vai te perdoar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nem o perdão, nem o perdão. Você tem que perdoar alguém? Aproveita esse momento e perdoa quem te entristeceu. Que o bom pastor te abençoe ricamente.